Voltamos aos vídeos, renovando esse canal agora com tudo, trazendo muitos roteiros bons pra vocês. Todos os vídeos que eu faço aqui é sempre tentando trazer alguma coisa que você possa avaliar e levar isso pra dentro da sua empresa, levar isso pra dentro do seu marketing, pra que você não fique igual barata tonta ali, sem entender e também achando que isso acontece somente com a sua empresa. Por que não? A sua experiência não é única. As empresas grandes também passam por muitas turbulências. E quando a gente começa a observar ali a parte externa, empresas maiores ou empresas menores, e entender que elas passam por coisas parecidas e analisar como que elas dão a volta por cima, como que elas reagem a cada situação, também é muito importante pra gente entender como a gente vai reagir pra nossa marca, pra nossa empresa. E aí, antes de começar esse vídeo, eu também quero dizer que eu vou deixar pra você um diagnóstico estratégico de marketing que eu criei pra você. Então eu sentei, vi como é que eu poderia trazer isso da melhor maneira pra que vocês fizessem isso assim em 30 minutos, pra você sentar, ver quais perguntas você tem que fazer a respeito da sua marca e fazer um diagnóstico inicial, porque às vezes você fica até perdido em como fazer as perguntas certas pra entender onde está o seu gargalo, pra entender onde você pode melhorar. E aí eu fiz esse diagnóstico, vou deixar o link aqui na descrição, então você já entra nesse link e já pega esse conteúdo pra você já fazer o seu diagnóstico gratuito. Então vamos começar o vídeo? Recentemente saiu uma notícia de que Prime Video superou Netflix e foi para primeiro lugar, deixando Netflix ali em segundo e Disney em terceiro. E aí, para quem trabalha com estratégia, isso aí foi assim, ó, prato cheio. Porque quando a gente vê uma notícia dessa, a gente já fica ali matutando na cabeça o que pode ter acontecido, por que que Prime Video ficou em primeiro, o que que a Netflix fez ou deixou de fazer, e aí a gente começa a analisar o cenário de fora mesmo, que é o que a gente tem. E aí, analisando isso, observando, lendo algumas notícias, né, do que tinha acontecido para que Prime Video fosse para primeiro lugar, eu fiz uma ligação, porque eu tava lendo também, no momento em que eu li essa notícia, eu tava lendo o livro Oceano Azul. E aí veio a calhar isso de fazer essa conexão, que no livro Oceano Azul, ele fala sobre a questão de concorrência, de você não bater direto ali com o seu concorrente. Então, às vezes o que parece aquela questão de briga de concorrente, na verdade, é uma mudança de jogo, que é o que a Prime Video fez, pra dar a minha percepção. E aí que fique claro, é a minha percepção como uma pessoa olhando de fora. Eu não tenho dados, eu não sei nada, eu não sei das decisões, o que eles decidiram, o que eles não decidiram. É apenas o meu olhar ali de profissional de marketing, tentando entender e vendo, analisando o que pode ter acontecido. E aí eu observei algumas coisas. Mas antes de falar o que eu observei, para deixar claro, essa pesquisa, eu vou deixar a fonte dela aqui, mas é uma pesquisa feita por um guia de streamings chamado Just Watch. E aí eles fizeram essa pesquisa baseado em engajamento. Então assim, não foi que Prime Video aumentou o número de assinantes, não. Na verdade, Netflix caiu um pouquinho, e aí Prime Video continuou estável. E aí, a partir de engajamento, que são as pessoas que salvam os filmes, as pessoas que curtem depois que assiste série ou um filme. Então, todo esse engajamento que acontece dentro da plataforma fez com que Prime Video fosse para primeiro lugar. Então, não foi questão de números de assinantes. E aí, eu acho isso mais legal também, porque ele não tá falando de números em si, mas sim de comportamento humano. E eu amo falar sobre comportamento humano porque ele é a base para todo marketing. Porque o marketing, ele só cria as estratégias, só faz todos os cenários porque ele se baseia em como as pessoas estão se comportando. E no mundo atual que a gente está hoje, quando a gente fala em comportamento humano, não tem laboratório melhor do que rede social. Porque na rede social você consegue ver o que as pessoas estão falando, quais assuntos estão falando mais, o que está viralizando, o que não está. Lá molda um pouco do comportamento humano. Um pouco eu acho que eu tô sendo até assim, eu acho que molda muito. Antigamente eram as novelas, então uma mulher usava um corte numa novela, aquele corte fazia sucesso. Hoje em dia as redes sociais estão bombando muito e é um laboratório maravilhoso para nós, profissional de marketing. E aí entra o TikTok. No ano de 2025, eu foquei muito mais na leitura, então eu voltei a esse hábito que eu tinha e comecei a ler muito mais, até porque eu ganhei um Kindle, e assim, eu e meu Kindle somos inseparáveis, eu ando com ele pra tudo quanto é lugar, e aí eu fico lendo livros e livros, um atrás do outro, e a gente lê assim, 500 páginas em uma semana e nem percebe. E eu digo uma semana assim, às vezes em 3 dias, e nem percebe. Então, fazendo toda essa leitura, procurando indicações de livros, a gente entra no mundo, dentro do TikTok, que chamam até de BookTok. E dentro desse BookTok, na verdade, assim, é um algoritmo. Então esse algoritmo percebe que você está pesquisando muito sobre livros e começa a te entregar muito conteúdo sobre isso. E aí você vê infinidade de pessoas indicando livro, falando sobre livro, dando resumo, dando estrelas. É um mundo de leitores. Principalmente leitoras que é mais o público ali dos livros que eu leio, que são uns romances mais bobinhos e tudo mais.
mas é um público muito grande. E aí, observando isso, eu fiz uma ligação também, porque a gente começa a ver que as pessoas começam a fazer conteúdo de séries, então ligando o livro a séries. E o que isso quer dizer? Prime Video também observou isso. Prime Video percebeu que as pessoas estavam falando muito sobre os livros, estavam comentando demais sobre leitura, percebeu que as pessoas voltaram a ler mais, e isso também veio de uma pesquisa. Tem uma pesquisa do Amazon falando que a leitura no Kindle bateu recorde em 2025. Isso também é uma baita pesquisa, é um prato cheio para Prime Video elaborar suas estratégias. E por que eu tô falando isso? Porque Prime Video começou a criar adaptações para os livros que estão fazendo mais sucesso no TikTok. Então, tem inclusive 2 livros que eu já li, que eu tô esperando ansiosamente para a adaptação que vai sair agora, em 2026. Então, eles começaram a pegar esses livros e trazer eles para virar série. E as pessoas estão assim, enlouquecidas, ansiosas, contando os minutos, mencionando o Prime Video nos seus conteúdos, perguntando para quando vai ser a estreia. Então, assim, são pessoas que estão o tempo todo nas redes sociais falando sobre esse assunto e trazendo sempre Prime Video ali pro meio desse assunto. E aí, encaixando o Oceano Azul também nessa abordagem. Por que eu fiz essa ligação do livro com essa situação, né, de Netflix e Prime? Porque lá no livro ele fala sobre 2 coisas. Sobre você encontrar um espaço dentro do seu mercado ali, para você não ter que ficar batendo de frente com o seu concorrente. Ele até cita como exemplo o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil é um circo, mas ele não quis concorrer diretamente ali com o circo. Ele fez uma adaptação, ele criou um circo diferente. Inclusive um circo ali mais para adultos do que para criança. Um circo com um conceito totalmente diferente. Então, ele não bateu de frente ali com o seu concorrente. Ele encontrou o seu espaço. E aí, uma outra situação também é que no livro fala sobre a empresa reduzir o custo, mas ao mesmo tempo melhorar a qualidade da sua entrega. O que isso quer dizer? Às vezes uma empresa, ela foca muito ali em um produto que está dando um gasto enorme e nem dá tanto retorno assim, e às vezes por focar muito naquele produto, por gastar muito dinheiro nele, não consegue entregar ele com tanta qualidade assim, ou às vezes como o seu cliente espera. E aí um exemplo que eu pude perceber de Netflix, e aí que fique claro, é uma percepção minha novamente, não tô diagnosticando nada, não tô dizendo que é isso. Mas a minha percepção é que quando a gente pega o catálogo Netflix ali, eles trazem muitos filmes com atores renomados. Então são atores muito bons que a gente olha e fala, caraca, se esse ator tá nesse filme, é porque o filme é muito bom. E aí quando você vai assistir o filme, nem é essas coisas todas. E aí um exemplo, por exemplo, Adam Sandler. É um ator maravilhoso, mas tem um filme, eu não vou lembrar agora, que ele fez no Netflix, que eu achei assim um filme totalmente sem graça, um filme de 1h30, 40 minutos, que é uma história muito corrida, e o que eu percebo eles colocam muito dinheiro para poder contratar esses atores renomados, que devem ser caríssimos, só que aí não sobra dinheiro para fazer uma produção de qualidade, para fazer um filme melhor. Então talvez eles pudessem fazer ali uma coisa, chamar um ator ali que não fosse tão caro, mas um ator bom, e fazer uma boa produção. E eu digo isso como uma pessoa leiga, não sei se é isso, mas é um exemplo que eu tô trazendo para que vocês entendam, às vezes, essa questão de reduzir custo e aumentar a qualidade para aumentar a percepção e a entrega para o seu cliente. E aqui tem um erro muito comum, que as empresas começam a competir em questão de volume, preço, em quem tem mais orçamento para poder gritar mais alto, para poder fazer uma campanha mais legal. Só que o público, ele não quer saber de nada disso. O público, ele quer saber da entrega que você vai dar para ele. Ele quer saber da experiência que ele vai ter com a sua marca. E aí, dito isso, eu quero trazer isso para dentro da vida do empreendedor, para a gente analisar que empresas grandes também passam por isso. E como que a gente pode fazer isso na nossa empresa? Observar que isso está acontecendo, ou observar se a gente está gastando muito em algum produto que não está dando tanto retorno assim. Ou seja, recalcular a rota. E aí, se a gente pega ali o livro Oceano Azul, a pergunta que a gente se faz não é como eu venço o meu concorrente, mas sim como que eu crio um espaço em que eu não precise brigar com o meu concorrente. Então é você procurar um espaço que você pode ir para aquele lado para não ter que ficar batendo de frente com o seu concorrente. E isso é o Oceano Azul. E aí eu vou dizer para você o que é o Oceano Vermelho. É quando toda empresa faz igual, disputa o mesmo cliente, com as mesmas promessas, no mesmo campo, e a única coisa que muda é o preço e a gritaria. E olhe lá que às vezes nem o preço muda tanto. E agora, antes de finalizar o vídeo, eu quero começar a trazer algumas coisas práticas, sempre no final do vídeo,
para você fazer sozinho mesmo, para você entender por que eu te falei tudo isso nesse vídeo, para que no final eu te entregue algo de valor, para que você consiga analisar da melhor forma. Então eu quero que você pense comigo em 4 verbos, que são eliminar, reduzir, elevar e criar. É o famoso ERCC, e esse ERCC é uma matriz que no livro Oceano Azul eles trazem isso. E aí eu quis trazer, talvez você já tenha lido o livro azul, já tenha visto isso. Se você não leu ainda, já coloca aí na sua lista de leitura, porque é um livro muito bom para quem é empreendedor. E lá você vai encontrar um pouquinho mais dessa matriz, então eu vou trazer ela bem resumida, com algumas perguntas que você pode fazer. E aí você pensa nessas perguntas, responde e vê como que você pode recalcular a sua rota. O primeiro é eliminar. O que você faz hoje, que nem é tão importante assim para o cliente nem liga tanto, mas você acaba fazendo por tradição, porque lá no início você começou fazendo isso, então sempre foi fazendo, e aí já virou uma coisa meio que automática. Pode ser alguma ação, algum brinde, alguma coisa que você entregue para o seu cliente, que nem faz tanta diferença assim para ele. Alguns exemplos. 10 variações do mesmo serviço que só confunde. Então, às vezes, você tem um só serviço, mas você cria 10 variações diferentes. Você cria, às vezes, reuniões longas sem decisão. Então, tudo você quer criar reuniões longas que nem são necessárias assim, que às vezes com um pequeno textinho ali no WhatsApp você já resolvia. Ou pode ser um brinde caro, que você sempre dá um brinde caro, mas nem é tão valorizado assim, que às vezes é um brinde que para você é caro, mas para a pessoa não tem tanto valor. Então, é bom você começar a pensar em certas atitudes, ações que você faz, que nem tem tanta importância assim, nem cria uma experiência muito boa para o seu cliente, e você gasta muito, ou você gasta muito seu tempo, para você diminuir isso. Porque às vezes não é só diminuir o custo, é diminuir o seu tempo também. 2, reduzir. O que dá para reduzir sem que o cliente perceba uma perda enorme, ou algo que o cliente vai até agradecer. Um exemplo, prazo de entrega, assim, muito rápido, que você chama até de premium, mas para você é muito difícil sustentar. Algumas etapas burocráticas, então às vezes você tem muitos processos que você podia enxugar esses processos, mas você ainda não analisou, você ainda não parou para perceber se você pode eliminar esses processos ou se você pode diminuí-los. Enfim, é realmente você sentar e observar tudo que é feito. Porque quando a gente começa a observar, a tentar entender, a gente começa a perceber que tem certas coisas que nem precisariam existir, que em algum momento existiram e aí deixaram que isso passasse, mas é algo que você perde muito tempo fazendo, é algo que não precisaria, é um processo burocrático nada a ver. E aí a gente vai pro 3, que é elevar. O que se você elevar um pouco, já muda a percepção, o valor percebido. Então pode ser na questão de clareza, você criar um onboarding para que a pessoa que acabou de comprar o seu produto ou o seu serviço saiba exatamente como manusear o produto, ou saiba exatamente como é a entrega do seu serviço, todas as etapas do seu serviço, para que ela não fique perdida, para que ela entenda cada etapa. Às vezes pode ser uma velocidade na resposta, então você às vezes não tem tempo de responder as pessoas com tanta frequência ali, porque você está fazendo outras coisas, mas precisa responder. Talvez você pagar um pouquinho ali para que uma pessoa fique só respondendo as pessoas e respondendo de forma rápida. Isso gera uma entrega super valiosa. As pessoas gostam, porque às vezes quando a pessoa está procurando alguma coisa, ela quer uma resposta rápida. E aí é muito importante que você, às vezes, eleve um pouquinho o seu serviço, a sua entrega nisso. Às vezes você dá uma garantia, você dá um antes e depois para a pessoa que ainda está na dúvida para comprar o seu produto. E às vezes, dependendo do seu serviço, do seu produto, você criar uma comunidade, isso está super em alta. E quando a gente fala em criar comunidade, aí é uma coisa a mais ali. Esse criar comunidade é você trazer mais pessoas ali para um grupo, você trazer uma coisa mais humanizada. Então, talvez essa comunidade você tem que repensar bem no seu serviço, se vale a pena e se encaixa. E o 4 é criar. O que você pode criar, algo que os concorrentes não estão oferecendo e vai fazer você sair ali daquela briga de concorrência, vai ser um diferencial para você. E aí pode ser várias coisas, pode ser uma parceria, pode ser uma experiência guiada, pode ser um plano de ação, pode ser uma assinatura diferenciada. Enfim, é você pensar em algo que você pode entregar para ser um diferencial da sua marca, para você não ter que ficar ali, ó, naquela briga direta com o seu concorrente. Mas lembrando que isso precisa caber dentro do seu custo e precisa ser algo que vai ser percebido pelo seu cliente, ou seja, vai ser algo que às vezes vai ser a tomada de decisão dele. Esse plus aqui vai ser o diferencial mesmo para poder contratar com você. Enfim, é você pensar nisso de uma forma que não vá elevar os seus custos, senão tudo que você fez ali da matriz de eliminar, de reduzir, você vai trazer com esse novo serviço que você vai criar.
Então você tem que pensar muito bem nisso. E isso entra também, às vezes, em produto. Às vezes você tem produto ali que nem faz diferença, que é melhor você excluir aquele produto e focar em outros. Ou focar em alguns produtos que dão margem, mas que você não pode colocar tanta qualidade porque não tem dinheiro, mas aí você tirando aquele produto, vai sobrar dinheiro para você focar nesses outros. Então é isso, é você realmente fazer essa matriz para tentar entender como que você pode melhorar, o que você pode retirar. E aí eu vou trazer um exemplo para simplificar, para você colocar isso na sua cabeça. Então vamos supor que tem uma confeitaria de bairro, que ela é pequena, e tem uma confeitaria ali muito grande, que ela fica tentando bater de frente, porque ela quer o mesmo público, ela vende as mesmas coisas, só que o preço dela é mais barato. Por quê? Porque ela é de bairro. Mas para competir com essa outra, ela começa a querer fazer a mesma coisa que essa outra confeitaria grande faz, que é embalagens caríssimas, uma vitrine enorme, vários sabores de torta, de doce, paga influencers caros para poder divulgar a marca. E aí essa confeitaria fala, eu preciso fazer isso, porque se essa confeitaria grande tá fazendo, eu vou fazer também. E aí ela não tem o mesmo dinheiro que essa confeitaria grande, né? Ela começa o quê? A quebrar. Mas aí se ela para e analisa, a gente pensa assim, se ela aplicar essa matriz. Então ela vai na questão de eliminar. O que ela pode eliminar? Ela pode eliminar ali 8 sabores que menos saem. São aqueles 8 sabores que quase não vendem, se vende a um ou outro, mas que gera muito custo para ela. Aí a gente entra na redução. O que ela pode reduzir? Ela precisa ter uma embalagem, mas será que ela precisa ter uma embalagem premium? Não, ela pode ter uma embalagem um pouco melhor, não precisa ser uma embalagem ruim, mas também não precisa ser uma premium. Ela pode fazer uma embalagem muito bonita que não vai custar tanto. E aí o que ela pode elevar? Ela pode elevar a sua resposta no WhatsApp, o tempo de espera da entrega dela. Então ela pode focar mais nisso. Eu quero que a minha entrega seja mais rápida, eu quero que a minha resposta no WhatsApp também seja mais rápida, para que eu não perca os clientes. E o que ela pode criar? Aí ela pode criar um combo. Às vezes ela pega o sabor que mais vende com salgado, se ela vender salgado, ou com outro doce, fazer um combo dos que mais vendem. Ou fazer um combo até com o que menos vende ali, mas que ela não vai eliminar, e com o que mais vende, e aí ela faz esse combo. Ela pode fazer um sabor da semana e publicar isso no TikTok. Ela pode fazer uma assinatura mensal, que aí a pessoa com assinatura mensal tem desconto de não sei quantos %. Enfim, ela tem que começar a pensar em algumas estratégias que ela pode criar para começar a trazer mais clientes sem que ela fique brigando diretamente com o concorrente dela. E aí, fazendo isso, ela pode ganhar na previsibilidade, porque ela vai melhorar o tempo de entrega, ela vai melhorar o tempo de espera no WhatsApp, ela vai melhorar a experiência do cliente dela. Então o resultado dela vai ser muito bom e ela não vai ficar ali quase quebrando, quase falindo para tentar acompanhar uma empresa muito maior que ela. E aí, para finalizar o vídeo, é isso que eu percebo entre Netflix e Prime. Não é sobre quem tem mais dinheiro, quem mais faz filmes. É sobre alinhar o custo e o valor percebido com inteligência. Fazendo o quê? Prestando atenção no consumidor, prestando atenção no comportamento das pessoas, olhando mais o que as pessoas estão fazendo. E aí isso vale muito para você. Você que tem uma empresa, começa a prestar atenção nas coisas. E às vezes não precisa nem ser do seu produto, do seu nicho. É o comportamento. Como que isso pode impactar na sua empresa. Então, às vezes é um livro que tá viralizando, um vídeo viralizou. Por que esse vídeo viralizou? O que tá falando nele? Por que as pessoas estão comentando sobre ele? Às vezes os comentários também nas redes sociais. Por que as pessoas estão comentando sempre a mesma coisa? Quais são as dores das pessoas nesses comentários? O que elas estão querendo resolver? Para que você comece a analisar se isso faz sentido você criar para dentro do seu produto, para dentro da sua empresa. Então é você analisar o tempo todo. E o laboratório melhor para isso, como eu já falei, é a rede social. E aí eu vou deixar esse dever de casa para você. Então, para você fazer essa matriz aí, o que você vai eliminar, o que você vai reduzir, o que você vai elevar, o que você vai criar. E aí, depois que você fizer isso, você vai voltar aqui nos comentários desse vídeo e vai colocar o que você fez, onde você chegou que você precisa melhorar, o que você precisa criar, para que a gente possa ali trocar algumas figurinhas. E, antes de finalizar, se você gostou desse vídeo, já clique em gostei, para que eu entenda que você gostou e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você, sempre trazendo conteúdos que vão agregar para você, na sua empresa, na sua produção de conteúdo, para que você sempre tenha bons resultados. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, clica aí, para você sempre receber os meus vídeos em primeira mão. E não esquece de pegar o seu diagnóstico gratuito na descrição desse vídeo, porque eu também acredito que são perguntas que vão te ajudar a recalcular também a sua rota ali da empresa, quais são os seus gargalos, o que precisa melhorar. Sempre tem algo que a gente pode melhorar e às vezes a gente não para observar o que pode ser. Então essas perguntas vão te ajudar nisso. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!